convidar você a abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 27. Nós iremos ler os versos 45 a 51. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 45 ao 41. Amém? Queridos, hoje é o domingo da ressurreição que nós celebramos. Nós estamos aí nessa trajetória compartilhando a respeito do caminho da libertação. Mas hoje eu quero ainda me ater, não à ressurreição de Cristo, mas à cruz de Cristo. Amém? É isso que nós vamos compartilhar nessa manhã. Semana que vem, pastor Márcio vai trazer para a gente sobre a ressurreição, o poder da ressurreição. Mas antes eu queria compartilhar sobre a cruz de Cristo, porque o principal, a Páscoa, é o sacrifício. É o sacrifício, é Cristo Jesus dando a sua vida em nosso favor. Amém? E é claro, a morte não consegue o reter. É por isso que nós temos esperança. A nossa vida está muito além disso aqui. Por isso que nós não tememos, em nome de Jesus. Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, porque depois da ceia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras com seus discípulos. Ele abriu seu coração ali no Getsemane para Deus e para os seus amigos também. Deus fortalece ele ali para ele cumprir a missão, porque Cristo inclusive está num momento, Cristo inclusive está num momento ali muito crucial, pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastasse aquele sofrimento dele, daquele momento. Seria muito pesado, mas ele diz: contudo, que seja feita a sua vontade. E aí ele se levanta de lá, após um tempo orando, e ele vai em direção aos soldados, os seus captores ali, a Judas, que estava traindo Jesus. Até Pedro tenta ali livrar Jesus de uma forma meio violenta. E aí Jesus fala: não, Pedro, calma aí, não é assim. Fura a orelha de Malcom, do servo do sumo sacerdote. Então ele é conduzido a uma série de julgamentos, até chegar à cruz. Eu queria ler esses versos com os irmãos de Mateus, no capítulo 27, para a gente poder refletir nessa manhã, em nome de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Em outros evangelhos vai falar que Jesus expirou. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém? Queridos, nessa manhã eu queria falar sobre o caminho da libertação do inferno. O livramento que Cristo Jesus, através da cruz, ele nos deu, nos livrando do inferno. Eu sei que essa palavra é uma palavra que está meio em desuso hoje em dia. Na verdade, as pessoas nem ligam mais, nem temem mais ao inferno, porque o inferno parece que se tornou algo folclórico, algo que não existe, algo que não é real. Mas se tem uma coisa que é real, irmãos, é o inferno. Na semana passada, nós refletimos sobre o caminho de volta para casa, o caminho da libertação para casa. O principal livramento que Deus nos dá é do inferno, irmão. E isso significa que, nos livrando do inferno, o Senhor está nos conduzindo de volta para casa. Amém? E o inferno, irmãos, é esse lugar que a Bíblia vai usar duas metáforas para falar sobre o inferno. A Bíblia vai usar a palavra trevas e vai usar também
esse lugar de fogo, de tormenta. Enquanto a casa do Pai, de volta para a casa do Pai, é volta para a casa do Pai das luzes, o inferno é a casa do capeta. É verdade, porque o inferno foi feito para os demônios, não foram nem feitos para os homens. Mas aqueles que forem influenciados por Satanás, é isso o grande alvo de Satanás, é tentar levar o máximo de pessoas possíveis para o inferno, porque ele mesmo já está perdido, não tem mais salvação para Satanás. Então é isso. E essa é a libertação, irmãos, principal que Cristo ele vai fazer em nossas vidas. Inclusive tem gente que acha que o inferno é aqui. Você já conversou com gente e falou assim, não, ó, eu acho que o inferno é esse lugar aqui mesmo. Por quê? Porque aqui tem sofrimento, aqui tem dor, a gente vive muita dificuldade. Então tem gente que acha que o inferno é aqui. Mas, irmãos, por mais característica que tenha, né, o mundo caído com o inferno ainda não é aqui. Não é aqui. E graças a Deus, porque nós não precisamos temer o inferno. Porque em Cristo Jesus nós somos salvos, amém? Mas é algo que a gente precisa pensar e refletir biblicamente falando. Por quê? Porque, irmãos, o Senhor, Ele viveu o inferno em nosso lugar. Cristo Jesus viveu o inferno em nosso lugar. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele vai revelar isso. Ele fala que quando Cristo estava na cruz, no período que ele foi crucificado, houve trevas ali naquele lugar. Do meio-dia às 3 horas da tarde. Sabe o que significa isso, irmãos? É o céu, é a natureza manifestando o que reinava naquele momento na humanidade. O que reinava naquele ambiente, naquele momento da história, assim como vários outros momentos da história, de um ser humano com a sua mente entenebrecida. E a principal marca das trevas, da obscuridade do ser humano, foi que o ser humano, ele condenou um homem inocente. E não era só um homem, ele era o próprio Deus. Então, a natureza revela isso naquele momento, o que estava imperando naquele lugar. Estava imperando as trevas. Inclusive, irmãos, um pouquinho antes de Jesus ser preso, quer dizer, no momento que ele estava sendo preso, ele fala isso para os seus captores. Ele fala assim, ó, por que vocês vêm com pau, com tocha, vindo me prender como se eu fosse um criminoso? Eu estive no templo ensinando, eu estava com vocês. Por que vocês vêm nas trevas? Por que vocês vêm na calada da noite? Porque os religiosos estavam com medo de uma insurgência, das pessoas se revoltarem. Então é todo um processo ali para prender Jesus e crucificar Jesus. E sabe, queridos, quando Jesus está ali, Jesus fala assim, ó, essa é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Era isso que estava acontecendo naquele momento da crucificação do nosso Senhor. As trevas estavam reinando. E as trevas, irmãos, ela tem a ver com uma escuridão espiritual, uma cegueira, morte interior, separação de Deus. E é claro, irmãos, que nós estarmos separados de Deus em trevas só pode resultar em escuridão, né? Tiago vai falar que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. E longe do Pai das luzes, só nos resta escuridão, confusão e morte espiritual, infelizmente. É isso. Paulo, quando ele está escrevendo, irmãos, aos Efésios, ele fala que as pessoas, os gentios, eles estão obscurecidos no seu entendimento. Está lá em Efésios, no capítulo 4, do verso 17 a 19. Os gentios, aqueles que estão separados de Deus, eles estão obscurecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus por causa da sua ignorância, por causa da cegueira, por causa da falta de clareza, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. É isso, uma vida longe do Senhor
sem depositar toda a nossa confiança nele, sem estar perto do Pai das luzes, ela vai gerar trevas, morte espiritual. E sabe, irmãos, é isso. É disso que Jesus está nos livrando ali no Gólgota, no lugar da caveira. Aquele momento de meio-dia às 3 horas da tarde, estava mostrando que as trevas estavam reinando, e aquilo era uma evidência que as trevas estavam reinando naquele momento, mas já há muito tempo estava reinando em Jerusalém e no coração do ser humano também. É isso, as trevas estavam ali. Inclusive, João vai falar para nós que este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mesmo Cristo Jesus, meus irmãos, mesmo o nosso Senhor ali, a luz do mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E sabe, irmãos, um ser humano que ama as trevas e que anda nas trevas, ele tem um grande problema. O problema é que o ser humano nas trevas, ele se torna autocentrado. Porque se ele não está ligado ao Criador, ao Pai das luzes, se ele não está sendo conduzido por Deus, ele é conduzido por si mesmo e por sua visão obscurecida. Ele não consegue enxergar as coisas como as coisas são de fato. A gente vê isso aí no exemplo de Faraó, por exemplo. Deus ali, naquele momento no Egito, libertando o seu povo, enviando pragas, e aquelas pragas ali serviam para trazer luz para aquele povo, para que eles vissem que o Deus verdadeiro era o Deus dos hebreus. Inclusive, Deus manda uma praga que são densas trevas. Mas até nas densas trevas, irmãos, Deus está trazendo luz. Só Deus que faz uns trem desses. É paradoxal, porque Deus manda densas trevas, mas aquelas trevas que eles não enxergam nada, era para eles serem iluminados e entenderem que Deus era o Deus da luz. Porque eles acreditavam no Deus Ra, no Deus Sol, era o principal Deus dos egípcios. Então, se tem trevas, não tem luz, cadê Ra? Cadê? Não tem. Então, até as trevas que Deus envia, irmãos, é para trazer luz. Mas a gente vê a obstinação do coração de Faraó. Só depois, na última praga, que ele deixa o povo ir, mas mesmo assim, depois se arrepende e vai atrás do povo. Queridos, é isso que as trevas geram em nós. Pessoas autocentradas, pessoas ensimesmadas, duras de coração. E outro exemplo disso, queridos, são os líderes religiosos do tempo de Jesus. Sabe o que esses irmãos fizeram? O próprio povo de Cristo Jesus, aqueles que estavam aguardando, aqueles que Deus prometeu um Messias, um Salvador, sabe o que eles fizeram, irmãos? Tamanha as trevas que eles viviam, eles cuspiram em Jesus. Eles deram burros na cara de Jesus, tapas, e ainda ficavam zombando de Jesus, falaram assim, ó, profetize, fala aí, quem foi que te bateu? Porque Jesus estava vendado. Olha que loucura, irmãos, que os líderes religiosos, dentro de um conselho de anciãos, de sabedoria, dos 70, das figuras mais importantes do povo judeu daquele momento, olha a loucura que eles cometem por estarem autocentrados, irmão, por estarem centrados em si mesmos. É isso que acontece, irmãos. E é isso que o Senhor vem nos livrar das trevas. Sabe, queridos, Jesus, ele fala assim, lá em Mateus 6, 23, se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Se o nosso discernimento, se aquilo que nós
usamos a referência para nós tomarmos as nossas decisões são trevas, é a partir de um distanciamento de Deus, sem estar conectado, trevas que serão. Difícil que vai ser isso. Irmãos, quando nós estamos nas trevas, nós queremos salvar a nós mesmos. Era isso que estava acontecendo com aqueles judeus. Eles queriam manter o seu poder. Eles não queriam um Salvador como Cristo, como um homem simples e humilde. Eles não queriam. Aquele Salvador não serviam para eles, não serviam para o propósito deles. Por isso, matando a Cristo, eles estavam salvando a si mesmos. Eles pensavam que eles estavam salvando a si mesmos. Eles estavam preocupados ali em manter o sistema como estava, porque estava confortável para eles. Eles, irmãos, estavam centrados em si mesmos. Só que, quando nós estamos centrados em nós mesmos, irmãos, nós não encontramos satisfação. Jesus, ele fala, contando a respeito da geração, daquela geração, porque ele fala o seguinte, fala, olha, veio João Batista, que não comia, que era um celibatário, que era um homem que se afastou de tudo aquilo que vocês pensam que é impuro, e vocês falam que ele tinha demônio. Veio Cristo, eu estou aqui sentando com pecadores e publicanos, comendo na mesa das pessoas, e vocês me chamam de um comilão e beberrão. Sabe o que vocês são? Uma geração insatisfeita. Vocês são como as crianças que tocaram músicas tristes e vocês não lamentaram. Tocamos músicas alegres e vocês não se alegraram. Vocês são insatisfeitos. É isso, um ser humano, irmãos, centrado em si mesmo, é um ser humano insatisfeito. É por isso, irmãos, que na nossa geração, nós somos a geração mais enferma da história, sabia disso? Mesmo com todas as facilidades que nós temos, mesmo com toda a tecnologia que nós temos, nós estamos enfermos. Essa é a realidade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Porque as trevas fazem elas comprometem a gente enxergar as coisas como de fato são. E a gente não consegue mais, irmãos, contemplar a beleza que está perto de nós, a beleza que está na nossa casa, os nossos filhos, aquilo que nós já temos. Porque nós estamos centrados em nós mesmos. E centrado em nós mesmos, irmãos, nós não vamos nunca estar satisfeitos. A gente precisa retornar e centrar a nossa vida em Cristo Jesus. E sabe, irmãos, quando nós centramos em nós mesmos, uma das coisas que acontece é a inveja. Se você não está satisfeito com o que você tem, se você não se satisfaz em Deus, você vai começar a ficar cobiçando as coisas do outro. Principalmente hoje é muito mais fácil a gente cobiçar, né? Antigamente você só cobiçava aquilo que você via do outro, mas você ia de vez em quando na casa de uma pessoa, ou você via na rua. Hoje não, hoje você pode ver tudo na palma da mão. Então a gente cobiça mais, a gente fica com inveja. E é interessante porque quando Jesus é levado a Pilatos, Pilatos queria soltar Jesus. Pilatos faz de tudo para soltar Jesus. Jesus tem que falar para ele, assim, ó, deixa eu falar um trem para você. Porque Pilatos fala assim, ó, eu não encontro crime nesse homem. Aí o texto diz que Pilatos sabia que os judeus tinham prendido e queriam matar Jesus por inveja. Aí Pilatos conversa com ele e fala assim, ó, por que você não fala? Fala comigo, porque eu tenho poder para te libertar. Aí Jesus falou assim, ó, vou falar a verdade para você. Você só tem esse poder porque o meu pai te deu. Então é isso mesmo, você está aí, é para isso mesmo. Porque aqueles judeus, irmãos, estavam cobertos de inveja, de amargura. Eles estavam neuróticos. Eles estavam enlouquecidos, irmãos. Olha que loucura isso. O povo que tinha recebido as 10 palavras, e uma dessas palavras era assim, não matarás, não darás falso testemunho. E eles fizeram uma reunião para arrumar gente para dar falso testemunho. Olha que loucura, eles estavam enlouquecidos. Lá, no momento que Pilatos está lá, diante deles, chega um momento que eles começam a gritar, crucificam, crucificam, a ponto deles pedirem para soltar um bandido no lugar de um homem inocente. Tamanhas trevas que eles estavam. Sabe, querido,
É disso que o Senhor nos libertou. É de viver obscurecido, de viver maluco, enlouquecido. Ele passou pelas trevas, irmãos, para que nós tivéssemos luz. Amém? Ele passou por isso em nosso lugar, para que a gente tivesse luz. Então a gente precisa entender isso. Entender, irmãos, que as trevas, que é característica do inferno, elas atingem qualquer pessoa. Pode ser a pessoa mais fervorosa religiosamente que exista. Era o povo de Deus, o povo que recebeu a revelação de Deus, era o sumo sacerdote, era a pessoa mais capacitada religiosamente falando, irmãos, que deveria reconhecer o Cristo Deus, os escribas, as pessoas que estavam ali, que se debruçavam, que viviam só para escrever, replicar a palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós precisamos tomar posse desse livramento que Deus nos deu de viver nas trevas, irmãos. Em nome de Jesus. Não adianta, irmãos, nós termos uma Bíblia e nós não lermos essa Bíblia. Não adianta a gente ler a Bíblia e não praticar. Ter a Bíblia e não ler e não praticá-la é a mesma coisa que jogar a gente lá de paraquedas na floresta amazônica. Aí eles te dão só uma lanterna. Aí chega a noite, você tem a lanterna, que é para te proteger, porque aí tem muito animal selvagem. E aí você tem a lanterna na mão, só que você não acende a lanterna. Você está num lugar tenebroso, escuro, uma mata fechada, que não dá para você nem ver direito a lua, as estrelas, e você tem uma lanterna e você não usa a sua lanterna. Ter a Bíblia e não ler a Bíblia e não praticar, irmãos, é a mesma coisa. Irmãos, se nós não estivermos conectados com Cristo, olhando para a luz do Senhor, nós, irmãos, podemos viver nas trevas também. É por isso que muitas vezes a gente comete com as atrocidades. Se você nunca cometeu uma atrocidade, então você pode levantar daqui e ir embora agora. A gente comete, irmãos, mas Cristo morreu, viveu essas trevas em nosso lugar, para que a gente tivesse luz. Irmãos, eu tento não falar de política, porque como é um trem muito polêmico hoje em dia, principalmente depois dos últimos anos, é complicado. O povo de esquerda acha que eu sou de extrema direita, e o povo de direita acha que eu sou de esquerda. Mas eu posso falar uma coisa para vocês, irmãos? Eu não estou nem aí. Porque, irmãos, quando nós centramos a nossa vida em uma ideologia política, no fundo, nós estamos centrando a nossa vida em nós mesmos, porque a gente só se assenta a uma ideologia política que é mais confortável para nós, que é aquilo que nós pensamos. Então, irmãos, não tem problema nenhum. Se a direita fala assim, ó, nós precisamos conservar a família, os valores, eu falo assim, tô dentro. Se a esquerda falar assim, ó, nós precisamos olhar para os desfavorecidos, para os oprimidos, eu falo assim, eu tô dentro. Mas no fundo, o que me importa é o evangelho do Senhor, irmãos. Porque até, inclusive, essas ideologias, elas vão levantar uma bandeira para obter algo para si mesmas. Muitas vezes a esquerda levanta uma bandeira de acolhimento ao pobre para usar isso como massa de manobra. E isso tem por quê? Porque o homem é corrompido. Por isso que nós precisamos estar fundamentados em Cristo. Cristo, irmãos, é aquele que nos dissipa todas as trevas. Cristo é esse que nos liberta de cometer atrocidades. Esse é meu desafio para nós, irmãos, para nós estarmos na luz que Cristo já alcançou para nós,
para que a gente possa enxergar os nossos pecados, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa ser transformado. E não apenas, irmãos, ser transformados e vivermos na luz, mas também refletirmos a luz de Cristo. Aleluia! Amém! Porque Ele viveu ali trevas para que a gente tivesse luz. Mas, em segundo e último lugar, Jesus na cruz, irmãos, Ele nos salvou de viver o inferno da separação eterna de Deus. Irmãos, isso aqui é um trem fantástico. Olha as palavras de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Queridos, você sabe qual foi a pior dor que Cristo Jesus ele sofreu na cruz? Não foi a mutilação, que ele sofreu com as chicotadas, com pedaços nas pontas de ossos, de metais, que dilaceravam a pessoa. O filme do Mel Gibson, não sei quantos já assistiram, mas se você não assistiu, assiste esse filme, porque é o melhor filme que retrata o sofrimento que Cristo Jesus padeceu ali, antes da crucificação. Mas a pior dor de Jesus não foi aquilo. A pior dor de Jesus não foi o abandono de seus amigos, não foi a traição de Judas, não foi a negação de Pedro, não foi sequer os cravos em suas mãos, não foi sequer a falta de ar que ele sentia, porque a pessoa que era crucificada, ela morria de asfixia. Era uma morte muito dolorosa, sabia disso? A pessoa ficava lá por horas, às vezes por dias. Tanto é que os religiosos vão lá pedir para quebrar o joelho deles, lá porque era Páscoa, eles queriam que eles morressem logo, porque pelo menos com as pernas eles conseguiam sustentar para eles respirarem. Se eles ficassem só pendurados, eles iam morrer mais rápido. Querido, o Senhor, a pior dor que Cristo viveu na cruz foi sentir o abandono de Deus. Foi sentir a separação de Deus. Você imagina Cristo Jesus vivendo em plena harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo, uma família perfeita, uma família que não tinha briga, uma família que não tinha discordância, em plena harmonia, em plena virtude, em plena alegria. Sabe os momentos que nós estamos de família, que é maravilhoso? Tem muitos momentos maravilhosos. Porque pode ser que você está tão desanimado com a família, que você está falando, que momento. Só conta para pagar, só mulher para encher o saco, só marido para encrespar, só filho para dar trabalho, cunhado folgado, irmão mala. O problema nunca é a gente. Mas a família, irmãos, é algo precioso. Os melhores momentos que nós podemos desfrutar é em família. Você já viajou a algum lugar sozinho, um lugar muito bom sozinho? Eu duvido que nesse lugar muito bom sozinho, você não ficou pensando, pô, se minha esposa estivesse aqui, não, queria que meu filho estivesse aqui. Não, tô sentindo falta. Porque, irmãos, nós nascemos para viver assim. E agora você imagina o Cristo, a ponto de falar assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Irmãos, Jesus, ele estava sentindo o abandono do Pai, da fonte de virtude, de força, de alegria, de tudo que pode existir nesse mundo, que seja bom. É isso que Jesus estava experimentando, irmãos, lá na cruz. Quer ver o que se assemelha muito? Porque o inferno vai ser assim, irmãos. O inferno vai ser assim. Essa dor da separação eterna de Deus. Quer ver uma coisa que vai assemelhar a essa separação, a essa dor? Sabe quando você tem um filho, alguns dos irmãos aqui perderam um filho precocemente. E a perda, a morte, ou pai, um ente querido, a morte é uma separação. E uma vez separado, uma vez o filho faleceu, o pai, uma mãe. O pai, a mãe, a gente ainda espera.
dói do mesmo jeito. Mas o filho é um trem assim, eu não fico nem imaginando perder uma filha minha. Porque a minha mãe, se o Senhor quiser levar minha mãe e meu pai, amém. Vou sentir falta. Mas eu não fico nem pensando como é que é a dor de perder um filho. Não gosto nem de passar isso na minha cabeça. Por quê? Porque, irmãos, essa dor, ela deve ser terrível. Eu conheço vários irmãos que perderam. Sabe, essa separação, esse abandono, ou a separação de alguém que você ama e que estava com você e te fazia bem. Vou dar um exemplo aqui. Um cônjuge, que a pessoa investiu 30 anos da vida dela, acostumou com o cônjuge trazia alegria, o cônjuge viveu muitos momentos difíceis juntos, o cônjuge é vital para a vida, eles estão conectados, eles estão ligados. Aí de uma hora para outra, há uma separação. E aí o marido deixa a esposa. Vai embora iludido, sei lá o quê. Separação, estou falando agora, divórcio. A dor que fica para uma pessoa que foi abandonada assim é terrível. É difícil. É isso, irmãos, que se assemelha à dor da separação do inferno. Obviamente que não tem nem como a gente comparar. Porque uma coisa é você perder alguém que você amava muito e que fazia parte da sua vida e que te dava alegria e que era fundamental na sua casa, um filho, você vai ter memórias e vai doer muito. Mas uma coisa, irmãos, é você ter a separação, sentir a separação e o abandono do Deus vivo, do Pai, de onde provém todas as coisas, inclusive a força. Porque nós só temos condição de superar uma perda, um abandono aqui na terra de um filho, de um marido, do que quer que seja de um pai, por causa da força e a virtude de Deus. É Ele que dá essa força. Queridos, é isso que Jesus enfrentou lá na cruz. Meu Deus, por que me abandonar? Irmãos, o inferno, a pior coisa que vai existir no inferno é essa dor da separação. Da separação do Deus, da fonte de vida. Essa é a dor. E foi isso, irmãos, que Jesus, ele sentiu ali na cruz por mim e por você. Irmãos, o inferno é a pior coisa que uma pessoa pode experimentar. Trevas e tormento. Porque quando você se separa de alguém, quando você perde alguém, é isso que você sofre. Você sente um tormento, uma dor, uma agonia. Você não tem mais a pessoa. Ainda bem por Deus, porque nós temos esperança que nós vamos reencontrar. Isso consola nosso coração. Não tira a dor. Você tem saudade. Mas consola o nosso coração. Mas, querido, o inferno não. E só tem duas formas de nós entendermos essa verdade. Ou você tem uma experiência com Jesus. E quando você tem uma experiência com Jesus, você experimenta a presença do Pai. Você experimenta a plenitude. Amém? Você experimenta a alegria. Você experimenta um amor indescritível. Os irmãos sabem um pouco, né? Eu era usuário de droga. E aí a primeira vez que eu tive uma experiência com Deus numa igreja, que eu nem queria inclusive, irmãos, foi um sentimento de plenitude tão grande que eu falava para os meus amigos, quando eu encontrei meus amigos, eu falei, cara, vocês não têm ideia, eu experimentei uma coisa que eu não sei explicar ainda, mas, cara, não tem êxtase nenhum que a gente já tomou, não tem LSD, droga alucinógena, não tem baseado, não tem nada que se compare a isso. Por quê, irmãos? Porque é isso, na presença do Senhor, abundância de alegria, há contentamento. E uma vez você experimenta a presença do Senhor, se você se desviar e você voltar a viver sob trevas e separado de Deus, você vai sentir essa dor.
No instantinho você volta para Jesus. De duas, uma. Ou você volta para Jesus logo, porque você vai quebrar a cara e você não vai encontrar no mundo nada que se compare à presença de Deus. Ou você vai endurecer o coração e aí você vai se tornar um escravo e aí é só ladeira abaixo. Só tem essas duas opções. Agora, outra forma de experimentar o inferno, porque, de certa forma, quando nós experimentamos a Deus e nos afastamos do Senhor, a gente começa a experimentar o inferno. Não porque Deus nos abandonou, mas porque os nossos pecados fazem barreira entre nós e Deus e nós que estamos afastados. Mas outra forma da gente experimentar o inferno é só quando a gente estiver lá. Tem que falar assim, tá amarrado, irmão. Misericórdia. Deus me livre de estar no inferno. Tá lá, tchau. Tô tranquilo, não quero isso. Quer ver, irmãos? A parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro, Jesus conta para falar do inferno. O rico que desfrutou da vida, que não estava nem aí para Deus, foi parar no Hades. Foi parar nesse lugar de tormenta, no fogo. Lá, olha a cegueira desse homem. No inferno, o cara estava tão cego que ele está lá, foi para um lugar ruim, ele vê Lázaro e ele ainda está achando que Lázaro tem que servir ele. Lázaro, ó, pai Abraão, fala para Lázaro molhar uma esponja aí para me refrescar. Pai Abraão. Aí Abraão fala assim, meu filho, deixa eu falar um trem pra você. Ó, acabou, não tem mais jeito. Existe um abismo que separa a gente, não tem mais jeito. O inferno é isso, irmãos. Por mais trevas que nós estejamos aqui, aqui ainda existe oportunidade de reconciliação, de arrependimento. Quando nós estamos aqui ainda, irmãos, nesse mundo, a graça de Deus está abundando sobre as nossas vidas. É isso que Paulo fala em Romanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós estamos sendo cobertos pela graça do Senhor. Existe possibilidade de arrependimento. Existem lampejos de luz. É luz para um lado, luz para o outro. Jesus, ele está constantemente vindo em direção a nós. Para que a gente se arrependa, a gente entregue a nossa vida a Ele, para que a gente confie nele, para que a gente seja salvo e seja conectado, que a gente seja levado de volta para a casa do nosso Pai. Enquanto a gente está aqui, irmãos, existe possibilidade. Mas no inferno não, irmãos. No inferno, gente. É isso que a parábola do rico e Lázaro mostra para nós. Acabou. Sabe, irmãos, é isso que o Senhor viveu na cruz. Naquele dia sombrio, um dia que virou uma noite. Nós precisamos nos apegar a tão sacrifício que fez por nós. Porque no inferno, irmãos, é a separação eterna de Deus, da fonte de vida eterna. Da fonte de vida eterna. Irmãos, o Senhor, Ele passou pelaquela cruz para nos livrar do inferno. Para que hoje a gente pudesse, nesse dia tão especial para nós, a gente pudesse ver com clareza, a gente pudesse, o véu se rasgou de cima a baixo, aquele ambiente, irmãos, que era permitido entrar só uma pessoa, que representava a presença de Deus ali, a Arca da Aliança, o lugar mais sagrado que existia, que Deus tinha dado lá atrás, de forma didática. Agora, o véu havia se rasgado. E agora, então, por causa da cruz de Cristo, dele ter consumado, pagado todo o preço, a gente não precisa mais viver separado do Pai. A gente não precisa viver
nem no inferno que é esse mundo aqui já hoje, muito menos no inferno que é preparado para os demônios. Isso por causa de Cristo. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Olha aí, irmãos. Fale com o Senhor. Irmãos, que nessa Páscoa, nesse momento da ressurreição, a cruz de Cristo não fosse suficiente para quebrantar os nossos corações, abrir os nossos olhos, não tem mais nenhum sacrifício que resta fazer, porque o sacrifício mais valioso que Deus poderia dar foi dado na cruz do Calvário. Foi coberto ali de trevas para que hoje nós pudéssemos ter a luz. Cristo Jesus, ele foi abandonado, deixado na cruz. A separação que era para nós, Cristo Jesus experimentou isso no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a plenitude da presença. Em nome de Jesus. Só resta para nós, irmãos, uma decisão. Nós quebrantamos nosso coração em gratidão e centramos a nossa vida agora no Pai, ou nós viveremos autocentrados. A segunda opção é viver sob trevas, sob tormento. Cristo já passou por nosso lugar. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado porque hoje nós podemos estar aqui, diante da Tua palavra, ouvindo, Senhor, a respeito do livramento do Teu Deus do inferno para nós. É algo tão sério que às vezes a gente deixou de pensar, mas ao mesmo tempo é algo tão glorioso. Porque, Senhor, nós temos liberdade. Nós só estamos aqui nesse mundo por causa do Teu amor, do Teu perdão, da coragem, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te amamos. E Espírito Santo, enche o nosso coração de temor, de reverência. Todos nós aqui já perdemos alguém muito querido. Nós sabemos como isso dói, nós sabemos que isso faz falta, mas nenhum de nós experimentará, em nome de Jesus, a separação eterna de ti. E perder um ente querido, um cônjuge, um amigo, um irmão, isso nos dá graça para suportar, mas perder a presença do Senhor eternamente, nenhum de nós pode. Mas obrigado pelo teu conselho na cruz. Nós te exaltamos. Esse domingo seja um domingo de alegria, de celebrar a vida, celebrar o livramento, celebrar a luz, celebrar a comunhão com o Pai, celebrar a comunhão com Deus, celebrar a comunhão com a nossa família. Nesse domingo, Senhor, juntos possamos bem dizer o teu nome, renovarmos a nossa esperança, lembrar que nós somos amados, resgatados pelo precioso sangue.
Cristo, Pai das nomes de Cristo. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Vá embora para viver um domingo abençoado com a sua família. Com isso no seu coração. Ele passou pelas trevas para nos livrar da morte espiritual, para nos dar luz. Ele carregou o peso dos nossos pecados. Ele sentiu a pior dor que alguém pode sentir, a separação do Pai. Ele se entregou na cruz, foi separado e abandonado por Deus, para que nós pudéssemos ter um vídeo ao Pai. Amém? Eu ouvi uma palavra de Pedro Leone, pastor da Igreja Vida. Eu quero multiplicar ela aqui com você. Cristo Jesus, na cruz, chamou o Pai de Deus, para que nós pudéssemos chamar Deus Pai. Vou repetir. Cristo Jesus, na cruz, chamou o Pai, para que Deus pudéssemos chamar Pai. Amém? Você tem um domingo abençoado. Irmãos, a gente já foi livrado da pior coisa. Vamos celebrar, vamos acreditar, não interessa onde você está aí. Quer dizer, interessa sim, vai continuar talvez, mas alegre-se, em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o testificar do Espírito Santo que fala no seu coração, você pode chamar Deus de Pai, seja sobre a sua vida, esse domingo abençoado da vida, da celebração da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Dá um abraço no seu irmão aí. Deus te abençoe. Bom domingo. Gente, desculpa, eu não falei os aniversariantes.